Graça e paz, amados de Jeová, a paz do nosso Deus esteja convosco, no meio de vós, sobre as vossas casas, sobre os vossos casamentos, sobre os vossos ministérios. Venho com mais uma palavra da parte de Deus para nos alimentarmos, confortarmos o nosso espírito, para nos enchermos da presença do Espírito Santo, pois a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Hoje eu venho para falar sobre uma questão. Há dias ouvi uma publicação nas redes sociais e ela questionava se das igrejas existentes, das denominações cristãs, Assembleia de Deus, evangélica, pentecostal, metodista, Testemunha de Jeová, de todas as igrejas existentes na face da terra, a qual delas o nosso Jesus frequentaria, que seria em que igreja existente o nosso Jesus faria parte. E eu venho responder da seguinte maneira: não é sobre Jesus fazer parte de alguma igreja, mas da igreja se submeter a Cristo como seu pilar, como dono da igreja. Porque a Bíblia gostaria de partilhar o que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, no seu capítulo 5, ao versículo 22 e 23. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Aqui a Bíblia mostra-nos que não é sobre Jesus frequentar uma igreja, mas sobre a igreja ser o corpo de Cristo, sobre a igreja fazer aquilo que é de Deus. Hoje nós vimos que muitas vezes as igrejas fazem aquilo que é o belo prazer do homem, fazem aquilo que é agradável à vontade do homem e não aquilo que é agradável à vontade de Deus. O nosso Jesus é santo, o nosso Jesus é puro, o nosso Jesus é limpo, o nosso Jesus é forte e poderoso na guerra. Hoje muitas vezes as pessoas dizem-se convertidas, mas na verdade são convencidas de alguma coisa. Porque se formos a ver a definição de conversão, é submissão, é nos entregarmos a alguma coisa ou alguém. Então, se nos convertemos a Cristo, quer dizer que não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós, como diz a palavra no livro de Gálatas, no seu capítulo 2, versículo 20. Hoje as pessoas se dizem cristãs, mas já não se entregam a Cristo, já não são transformadas pelo poder da palavra. Hoje as pessoas se entregam a Jesus ou dizem se entregar, mas continuam as mesmas pessoas, continuam, e pior ainda, hoje nós queremos transformar a igreja, queremos que Deus se molde a nós e não nós nos moldarmos à vontade de Deus. Queremos continuar com a nossa prostituição, com a nossa mentira, com a nossa arrogância, com a nossa lascívia, com nossos prazeres carnais e nos esquecemos que ao nos entregarmos a Cristo, automaticamente precisamos nos lavar no Espírito e ser renovados pela transformação de Deus e ser renovados pela palavra e sermos renovados pelo sangue, como diz a palavra no livro de João, no seu capítulo 1. O nosso Deus, o nosso Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então se o aceitamos, se aceitamos a Cristo, automaticamente precisamos ser renovados, automaticamente precisamos ser purificados, automaticamente precisamos ser lavados.
Porque se voltarmos na história do primeiro cordeiro que a Bíblia nos apresenta para a libertação de Israel, a Bíblia conta-nos que na Páscoa, no Pesã, o Senhor disse a Moisés que matasse o cordeiro de 1 ano sem mácula e simbolizasse a casa do povo de Israel, para que quando o anjo da morte passasse, não ferisse aos primogênitos de Israel. E assim Moisés obedeceu. Hoje nós não queremos mais andar em obediência. Hoje nós achamos que a Bíblia é exagerada nos seus princípios. Hoje nós achamos que Deus exagerou quando delimitou o caminho a que precisávamos andar. Hoje nós não queremos mais ser purificados. Hoje nós não queremos mais ser lavados. Hoje nós não queremos mais ser a igreja, que é o corpo de Cristo, e permitir que Cristo seja a cabeça. Hoje nós queremos continuar em pecado. Queremos continuar nos mergulhando nos prazeres carnais. Já não somos renovados como nova criatura. Já não somos purificados no sangue. Infelizmente, dissemos que somos a igreja, mas não somos o corpo de Cristo. Não somos mais o braço de Cristo, a perna de Cristo. Não somos mais pessoas transformadas, queridos irmãos. E isso com toda certeza, eu afirmo categoricamente que temos entristecido o coração de Deus. Porque nós já não somos como Paulo, que caminhava a perseguir os cristãos. E quando viu a luz resplandecer sobre o seu rosto que lhe trouxe a cegueira, se arrependeu e questionou quem é. E o Senhor disse a Paulo, por que me persegues? E se formos a ver no que diz a palavra no livro de Atos, a partir daquele momento Paulo deixou de ser quem era para permitir que Cristo trabalhasse na sua vida. De igual modo Moisés, como diz a palavra no livro de Êxodo, no capítulo 2, Moisés subiu ao monte à procura da ovelha, porque naquela época ele pastava o rebanho de Jetro, e ele viu naquela sarça ardente que não se consumia, e ele se aproximou para ver o que realmente estava a acontecer. E o Senhor falou, Moisés, tira as sandálias. Moisés simplesmente podia não obedecer, mas ele ouviu aquela voz do Deus Santo, e obedeceu, tirou as sandálias, para permitir que a partir daquele momento Deus começasse a trabalhar na sua vida. E ele saiu de pastor de ovelha para libertador de uma nação, que era a promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Amado de Jeová, você que se diz cristão, que transformação o Senhor tem operado na sua vida? Você que se diz cristão, o que é que você já deixou de fazer para permitir que Deus trabalhe na sua vida? Amado de Jeová, não é sobre facilidades, mas é sobre obediência, porque nós queremos as bênçãos de Deus, mas nos esquecemos que antes de Deus abençoar Abraão, Abraão obedeceu aos seus princípios. Antes de Deus abençoar a Moisés, Moisés obedeceu aos seus princípios. Antes de Deus abençoar a Paulo, de Deus abençoar a João, homens e até mulheres de Deus, antes de Deus dar Samuel a Ana, Ana precisou se rasgar na presença de Deus. E assim o Senhor ouviu o clamor daquela mulher aflita, daquela mulher que passava vergonha, daquela mulher que passava humilhação por sua rival Penina. O Senhor ouviu o planto que vinha da alma e do coração. A Bíblia no livro de Salmos 51, ele diz que o nosso Deus não se compraz com a iniquidade. Davi estava em pecado, mas ele reconheceu que precisava se humilhar e se humilhou diante da presença de Deus. E tu, querido irmão, o que é que você tem se agarrado na carne que não permite o agir de Deus sobre a sua vida? No que é que você tem se mergulhado que entristece o coração de Deus? Se somos a igreja, devemos viver no arrependimento, devemos nos converter verdadeiramente ao caminho de Deus, devemos deixar tudo, crucificar a nossa carne, que simboliza os nossos desejos, que são contrários à vontade de Deus. Então Jesus não é para Jesus frequentar alguma igreja, mas é para a igreja se submeter a Cristo, é para a igreja
Hoje a igreja já não pode pregar sobre pecado, porque isso ofende os novos cristãos. Hoje nós achamos que Deus nos aceita, até dissemos, Deus se importa mais com o nosso coração, não se importa com as nossas vestes. Ok, não é as tuas vestes que te definem como cristã, mas você como cristã define que roupa usar, você como cristã define que festa frequentar, você como cristã define com que pessoa se casar, você como cristã define o comportamento, porque a nossa Bíblia Sagrada, o testamento de Deus para nós, ela tem os princípios para aqueles que querem caminhar com Cristo. Não perca a identidade, que é o sangue do Cordeiro. Não perca a marca, que é o sangue, aquele que tira o pecado do mundo. Então que você, querido irmão, continue ou venha para Cristo em arrependimento. Não sobre o que a tua mente planificou, mas sobre Cristo, aquilo que Ele realmente quer. E Ele quer que sejamos santos, que sejamos puros, que sejamos limpos, que aceitemos a Ele como Salvador e Senhor. E sempre que o aceitamos, automaticamente a mudança sobre as nossas vidas. Então seja você se entregando a Cristo e não querer que Cristo faça a tua vontade. É você que é a igreja e como igreja és o corpo de Cristo. Que a paz do nosso Deus, a unção consoladora de Deus Pai e o espírito de sabedoria permaneça no nosso meio em nome de Jesus. Shalom, graça e paz do Senhor. Amém. E graças a Deus.